Mudar a maneira como empresas e órgãos públicos coletam, armazenam, usam e compartilham os dados das pessoas e assim garantir mais privacidade, segurança e transparência no tratamento de informações pessoais. A Lei Geral de Proteção de Dados já é realidade e exige adequações nas rotinas. Daqui para frente, a gente utiliza dados ou porque tem autorização ou porque a lei, naquele rol de exceções que eu mencionei e exemplifiquei brevemente, é que a lei nos permite utilizar. Tá? Fora disso, pessoal, a gente tem que pisar no freio, dar uma olhada, ver o que está acontecendo, conversar com o encarregado de dados, procurar os setores que estão tratando de dados pessoais dentro do Senado para ver como é que a gente vai proceder daqui para frente. As orientações passadas a todos os setores do Senado fazem parte do trabalho de ajustar as rotinas da Casa ao cumprimento da nova lei. A LGPD, tal qual a Lei de Acesso à Informação, ela vai exigir um esforço de todos nós, porque ela vai ter impactos na área administrativa e também nos gabinetes parlamentares. E nos últimos meses, o Senado se preparou para atender à Lei Geral de Proteção de Dados e para atender da melhor forma possível a administração e os gabinetes parlamentares. Um ato assinado pelo presidente Davi Alcolumbre e publicado no Boletim Administrativo da Casa traz as regras para que o Senado cumpra o que está previsto na Lei Geral de Proteção de Dados. O ato diz, por exemplo, que os gabinetes parlamentares, as lideranças partidárias e as frentes parlamentares poderão usar soluções tecnológicas próprias, contratar terceiros ou designar o Senado como operador do tratamento dos dados pessoais sob sua responsabilidade. Estabelece que os dados que os cidadãos enviam quando fazem sugestões ou consultas por meio do e-Cidadania, por exemplo, deverão ser rigorosamente protegidos na forma da legislação. E prevê também a adoção de medidas de segurança para proteger os dados pessoais de acessos não autorizados. A nossa preocupação é de construir uma ferramenta capaz de nos permitir localizar essa informação acerca de dados pessoais em qualquer lugar que ela esteja dentro da estrutura do Senado. Isso vai nos dar uma capacidade maior de identificar fragilidades. A gente vai ter que investigar possibilidades de fazer reforço na segurança, como, por exemplo, usando ferramentas de embaralhamento de dados. A administração pública passa em seu papel de controlador e algumas vezes de operador a fiscalizar e coibir também algumas outras práticas, como, por exemplo, a venda e comercialização de base de dados para fins diversos daquele que ele foi coletado. A Lei Geral de Proteção de Dados prevê sanções administrativas e multa diária que pode chegar a R$50 milhões para quem desrespeitar a lei. Quem vai fiscalizar o cumprimento das novas regras é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que ainda não foi instalada. A primeira diretoria dessa nova agência já foi aprovada pelo Senado, mas, por enquanto, não serão aplicadas sanções administrativas. É que as empresas e os órgãos públicos têm até agosto do ano que vem para se ajustar às novas regras. Na realidade, o Senado está introduzindo dentro do nosso dia a dia, digamos assim, a proteção necessária ao cidadão que envia de uma forma ou de outra seus dados ao Senado através das consultas, da participação nas sabatinas, na sua participação no e-Cidadania, através de audiências. E esses dados, uma vez coletados pelo Senado de qualquer forma, tem de ter um tratamento jurídico para proteger a privacidade dessas pessoas, dos cidadãos brasileiros. O Senado, portanto, que votou essa lei, também deve ser exemplar no seu cumprimento.